Vocês estão bem? Amém. Sim? Amém. Ligou? Ai, ai. Abram suas Bíblias em Isaías 7, por favor. Bom, tô nervoso, tá? Mas o Senhor que eu vou falar vai ser o Espírito Santo mesmo, então tá tudo certo. Como é que esse negócio tá desalinhado aqui, tá me dando agonia. Acharam? Achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que a pastora vai te socorrer. A pastora não achou. Isaías 7. Amém? Que diz o seguinte: sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Razim e Síria e Peca, filho de Ramanies, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Até aqui por enquanto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse culto a Ti, Pai. Eu sei que o Senhor já está aqui. Usa a minha vida para falar com esse povo, Senhor, em nome de Jesus, comigo também. Que minha carne se cale, que a minha alma se cale, apenas o Teu Espírito fale, Senhor. Só estou aqui como um bonequinho para o Senhor falar, tá bom? Eu estou com medo, estou com vergonha. E que o Senhor possa realizar maravilhas no meio da gente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, abre o entendimento do Seu povo. Tira toda a atrapalhação que cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar. Obrigado. Vamos lá. O texto começa falando de Acás. Acás naquele tempo era rei de Judá. Judá, para quem não sabe, foi quando se dividiu o reino de Israel e o reino de Judá, entendeu? Foi quando houve a divisão. Israel não seguia a Deus, mas Judá, alguns reis seguiam a Deus. Só que Acás, o que aconteceu? Ele era rei, só que ele não seguia exatamente o que Deus queria, entendeu? Porém, o que acontece? O rei de Israel se levanta contra ele para pelejar contra, para lutar contra, e chama a Síria, que a Síria era uma potência naquela época, para guerrear contra. E aí, Deus não deixa que eles tenham vitória contra Jerusalém, entendeu? Tá entendendo? Tá meio confuso. Por quê? Porque Jerusalém era o povo de Deus. Porque por mais que Acás eles não tivessem conforme Deus queria, que era o líder daquela cidade, o povo tinha gente que ainda servia a Deus. Tá entendendo? Continuando o texto, no versículo 2, que diz o seguinte: os inimigos falando, tá bom? E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria faz aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então diz o Senhor a Isaías: agora tu, teu filho Jazube, sai em encontro de Acás, a fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadouro. Repete assim comigo: sai em encontro de Acás, a fim do canal do tanque superior, no caminho do campo de lavandeiro. O que está acontecendo aqui? Os inimigos, eles se levantaram contra, lutaram, perderam, mas eles não pararam por aí. Eles mandaram uma carta tentando afrontar Acás, correto? Só que Deus, lindo, maravilhoso, que a gente ama, né? Quem ama Jesus, fala: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Vixe, a gente não ama Jesus. Misericórdia. Os inimigos, ventilador, me ajuda. Os inimigos mandaram uma carta para Jerusalém, para Acás, afrontando eles, entendeu? Só que Deus, ele levantou o profeta Isaías e já mandou ele de encontro com Acás.
para que o coração dele não permanecesse abatido, entendeu? Porque eles receberam essa carta e fala que o coração deles se abateram como a árvore, o vento move a folha da árvore, entendeu? Então, o que Isaías fala? Que Deus fala através de Isaías, no versículo 5, versículo 4, perdão. E diz-lhe: acautelai-vos, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tiços plumejantes, por causa do autor da sua ira de Razim e da Síria e dos filhos de Ramalis. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Ramalis, dizendo: vamos subir contra Judá e molestá-los e repartilhemos entre nós, façamos reinar no meio dele o filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, porque a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rafim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado e deixará de ser povo. Até aqui por enquanto. O que está acontecendo aqui? O que foi? Tá dando para entender? É que você falou da tribo que a pastora falou na aula. Ela falou lá na aula, mas sem spoiler. Efraim era uma tribo de Israel que aconselhou a Síria, tá? Eles eram de Israel, só que eles não estavam no caminho de Deus, por isso que eles se levantaram contra o povo que estava seguindo a Deus, entendeu? O que aconteceu aqui? Deus levantou Isaías foi com uma palavra de conselho, ele foi com uma palavra de mandar sacrificar o coração, porque quando a gente toma medidas movida na emoção, dá ruim, entendeu? Todo mundo já tomou uma medida na emoção aqui, né? Eu fugi de casa, alguém xingou a mãe, a outra respondeu, ficou um ano lavando louça, essa consequência. Mas o que acontece? Deus ele mandou aqui uma palavra de conselho, uma palavra de conforto, falando: não se preocupa com o que o inimigo está falando na tua vida, porque isso nunca vai acontecer, porque eu luto por ti, eu estou contigo. Amém? Eita, aleluia. No versículo 9, ele está falando o seguinte: o teu inimigo vai servir outro reino. Ou seja, eles estão achando que vão governar sobre ti, mas eles não vão chegar nem perto, porque eles vão ser escravos de outro reino. E o reino que vai ser escravo dele vai ser escravo de outro. Ou seja, eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. No versículo 10, continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. Deus está falando assim: pede um sinal que isso vai acontecer. Pede um sinal, pode ser no alto, embaixo, pode ser onde for. Pede um sinal que eu te dou. E olha o que o Acais responde. Mano, olha só o nível. Acais, porém, disse, versículo 12: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora a casa de Davi. É Deus falando isso aqui, tá? Ouve agora a casa de Davi. Pouco vós e afadigueis dos homens, e se não que também afadigueis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome se chamará Emanuel. Manteiga como mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Até aqui por enquanto. O que ele está falando? Deus fala o seguinte: me pede um sinal. Pede um sinal que eu vou te mostrar que eu estou contigo. E Acais, por mais que ele não seguia o que Deus falava, ele sabia quem era Deus. Entendeu? Você precisa saber quem é Deus na tua vida. Ele falou: eu não vou pedir um sinal, porque pedir um sinal para ti, para mim, é como se eu estivesse tentando o Senhor. E aí Deus fala: não tem problema, eu vou te dar um sinal mesmo assim. Vai estar sendo uma virgem, o nome dele será Emanuel. Emanuel, para quem não sabe, significa Deus conosco. Entendeu? E quando ele souber separar o mal do bem, você vai comer manteiga e mel. Deus está falando num tempo de abundância. Abra sua Bíblia em Mateus 1, por gentileza. Tempo do quê? De abundância. Abundância. Eita, tudo bem mal. Mateus 1. Abundância. Amém? Ele misturou a abundância com Vocês sem querer. Mateus 1,19. Acharam? É importante. Da hora.
Então José, seu marido, sendo justo e não queria informar, intentou em deixá-la secretamente. Repete comigo, secretamente. E passando ele nisso, e pensando ele nisso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo, e dará à luz a um filho que se chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso acontecerá para que se cumpra o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenava, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Aleluia. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o rei não queria um sinal, Deus foi lá e deu um sinal, e aí o sinal se concretizou. O sinal para o rei não era para o rei naquele tempo. Nossa, demorou muitos anos até que acontecesse o sinal que Deus tinha falado. E aí quando Jesus nasceu, ele estava cumprindo a profecia que Isaías tinha dado, tá bom? E aí Jesus, Emanuel, Deus conosco, ele veio até a terra como homem. Muita gente já conhece a história dele, alguns só ouviram falar. Mas é o seguinte, ele veio na terra como homem e ele tinha uma missão muito simples. Muito simples não, complicada, mas falando parece simples. Que é o seguinte: ele veio como homem para salvar a humanidade do pecado, entendeu? Nossa, mas pecado é só pedir perdão que resolve. Naquele tempo não era assim não. Naquele tempo o que acontecia? Você tinha que ir até o sacerdote, falar os seus pecados para o sacerdote matar um animalzinho, dependendo do pecado, mudava o animal que tinha que matar, e aí você ia botar a mão na cabeça do animal para passar os seus pecados para o animal, e o animal ia morrer, porque esse era o salário do pecado. O salário do pecado era a morte. E aí o que Jesus ele veio fazer aqui? Ele veio morrer por você, mas ele não só morreu, ele recebeu a ira de Deus, ele foi torturado, ele sangrou pra caramba e ele suou sangue. Então foi muito sofrimento por amor a você, entendeu? Não foi algo simples igual a paixão de Cristo, por mais que a paixão de Cristo retrata muito bem, mas poderia ser mais pesado. Poderia, acho que foi mais pesado na vida real, né? Eles censuraram para o pessoal ver, para as crianças verem. Só pode. Continuando, lá em Crônicas, voltando para Crônicas rapidinho. Crônicas não, perdão gente, Isaías. Tá Crônicas aqui, mas Crônicas depois. Isaías 7. Versículo 16. Como é que é? Você tá jogando um pouco batida de futebol, pode falar mais devagar aí no programa seu. Não, sei lá. Não consigo falar devagar, eu fico ansioso aí, tá indo. Acharam? Isaías 7, versículo 16. Deus continua. Vamos ler do 15. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, que Chique em fadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir de ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, diz tais, quais nunca vieram desde o dia de Efraim, e se soprou de Judá. Até aqui por enquanto. O que está acontecendo é o seguinte: Deus, ele continua a profecia e ele fala o seguinte: quando esse menino vir, o Emanuel, já não vai ter mais 2 reinos, vai ser uma coisa só. Porque é o seguinte: vocês estão muito separados aí, vocês estão divididos, e eu vou unir vocês, porque se vocês estiverem ainda separados, o meu filho, ele não vai ter um caminho perfeito para seguir. Eu tenho um caminho perfeito para ele seguir. Amém? Eu não sei aonde na tua vida você deixou de fazer as coisas que Deus pediu para você fazer. Mas se você não faz as coisas que Deus pediu para você fazer, não tem como você seguir o caminho perfeito.
Porque obedecer a Deus dá intimidade. Abraão, ele foi pai da fé por obedecer a Deus. Ele teve intimidade com Deus ao ponto de Deus chamá-lo de amigo, porque ele obedecia a Deus, entendeu? Começou em algo simples: abandona tudo que você fez, sai da tua terra, da tua parentela e vai embora. Vai, se manda, vamos. Simples, cada um na sua. Cara, eu não vou mentir não. Eu acho que se Deus me pedisse isso, eu ficaria com receio, no mínimo. E aí Abraão pegou e foi. Só que ele levou Ló. Deus mandou deixar a parentela. Ele não obedeceu a Deus no detalhe. Mas como foi a primeira vez que Deus pediu, Deus relevou. Ele pensou: não, tá aí, daqui a pouco eu tiro Ló. Tá aí, vai obedecendo, meu filho. E aí, chegou um momento em que não dava mais para Ló viver com ele. Porque Deus precisava de Abraão do jeito que Deus pediu, nos detalhes. Então o que aconteceu? Os pastores de ovelhas de Ló começaram a brigar com Abraão. Entendeu? E Abraão falou o seguinte: Ló, escolhe um lado, vai para um lado, eu vou para o outro. E acaba aqui. Amém? A gente continua na amizade, mas acaba aqui a nossa parceria. E aí, Ló olha para um lado, vê deserto. Olha para o outro, vê uma terra verdinha, um pasto lindo. Humanamente, você escolheria o deserto ou você escolheria a terra limpinha, bonita, tudo? Terra bonita. Só que tem um problema. A bênção de Deus estava com Abraão, não estava na terra, exatamente. A bênção de Deus estava com Abraão. Então o que acontecia? Se Abraão fosse para o deserto, ou se fosse para a terra bonita, ele ia prosperar de qualquer jeito. Não ia fazer diferença. Só que a bênção de Deus não estava com Ló. Eu, se fosse Ló, mandava os escravos tudo calar a boca, xingava eles, botava todo mundo na linha e falava: a bênção de Deus está com ele, eu vou seguir esse cara que eu vou ser abençoado também. Mas ele não fez isso. Ele escolheu, humanamente, o melhor lugar para ele estar. O problema é que o melhor lugar que aparentemente era bom era Sodoma e Gomorra, e ele não sabia. Sodoma e Gomorra todo mundo conhece, né? Cidade que Deus mandou 2 anjos lá, caiu fogo do céu e vocês sabem, né? Enfim. E aí, Abraão foi pro deserto. Aleluia. Eu tô indo pra internet, gente. É nóis. Tem gente que talvez não conheça. Tá, vamos lá. Explicando pra quem não conhece. É o seguinte: Abraão foi o pai da fé. Ele era muito velho. Muito velho. Não é à toa que ele foi o pai da fé, tá bom? E Ló era o sobrinho dele. E aí Deus mandou Abraão sair, Abraão saiu. Ló estava com ele. E aí os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão. Aí eles se separaram. Ló foi para o melhor lugar, aparentemente, e Abraão foi para o deserto. Só que Abraão prosperou no deserto porque Deus deu a prosperidade para ele. Porém, Ló não prosperou. Ló viveu. E aí o que aconteceu? Ele estava numa cidade onde os caras queriam transar com o anjo. Posso falar isso? Já falei. Perdão, meu Deus. Nossa, é muito difícil saber o que pode falar. Enfim, o que aconteceu? Ló... aconteceu. Ló, ele estava num lugar onde tinha um espírito de prostituição e violência tão grande que chegou ao ponto de Deus querer matar todo mundo, igual foi nos dias de Noé, entendeu? E toda vez que tinha alguma abominação na Bíblia, Deus citava Sodoma e Gomorra, certo? Porque foi algo muito grande. Porém, Abraão, que estava no deserto, ele estava com a presença de Deus, ele estava com a glória de Deus ali. Então, conforme Abraão ia obedecendo a Deus, eu nem sei o que eu estou falando de Abraão. Conforme Abraão ia obedecendo a Deus, ele ia se aproximando mais de Deus, porque ele ia tendo mais intimidade com Deus. Estão entendendo? Amém. Voltando. Nossa. No versículo 18, continuando. Porque há de acontecer que naquele dia, ele está falando no dia da destruição, tá? Assobiará o Senhor as moscas, e a extremo dos rios do Egito e as abelhas estarão sobre a terra da Assíria, e todos eles virão e pousarão nos vales desertos e nas faces das rochas, e todos os espinhos e todos os assombros. Naquele mesmo dia separará o Senhor com uma navalha agulhada.
que há além do rio, isto é, como o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos, dos pés, até a barba, totalmente tirará. Ele está falando assim, a Síria, ela está muito forte, então eu vou destruir ela, amém? Mais ou menos isso, tá certo? Eu tô com medo, presidente, você tá me olhando com uma cara de julgamento, presidente. Não, ele parou ali, cruzou a perna e ficou olhando assim, ó. Está sendo ministrado. Amém. Continuando. Ai, Jesus Cristo. Nossa, que ponto chegamos, né? Tá os três, hein, Luciano? Ai, não, eu tô nervoso. E acontecerá por causa da abundância do leite e que elas hão de dar, e comerá manteiga e manteiga com mel, e comerá todo aquele que restar da terra. Deus está falando o seguinte, enquanto o mundo está em destruição, você vai estar separado, porque você está me obedecendo, você está seguindo meus caminhos. Então, enquanto eles estiverem se destruindo, enquanto estiver colhendo o fruto do pecado, que é a morte, você vai estar colhendo manteiga com mel. O que é isso? Você comer o melhor da terra. Mel é algo doce, e manteiga, ele vinha dos animais. Então Deus estava falando que eles iam ter tanta abundância de animais, abundância de animais, que eles teriam para fazer aquilo que vem do animal, fazer mais alimento. Estão entendendo? Aleluia. 23. E sucederá também naquele dia que todo lugar que houve 1000 vides do valor de 1000 ciclos de prata, e será para as sarças, para os espinhos. Ele está falando, naquela terra o que houve de bênção terá maldição, o que foi bom será ruim. 24. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinhos. E quando todos os bons que acostumavam a cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e dos espinhos, porém servirão para os mantimentos para lá, os bois para serem pisados pelas ovelhas. O que acontece é o seguinte, ia ter a destruição, correto? Lá fora. Porém, por estarem obedecendo a Deus e seguirem o que Deus estava falando, eles seriam preservados. Ou seja, no que para o mundo era bom e ficou ruim, teve espinho, não tem mais vida, para a gente vai ter vida, amém? Então, o que ocorre é o seguinte, as ovelhas que pisarão os bois seria... Ai, Jesus, como é que eu explico isso? Está na ponta da língua. As ovelhas que pisariam o boi seria o seguinte, não é passar por cima, no sentido de destruir, mas não vai ter barreira no teu caminhar. Amém? Tá dando para pegar? Sim. Aleluia. Amém. É que assim, é muito complicado. Isso, soberania. Olha, é isso que eu queria falar, pastor. Era o seguinte, por vocês estarem me obedecendo, vocês serão soberanos nessa terra. Ou seja, o povo que se gloriava, o povo que destruía, o povo que estava te ameaçando, eu vou destruir eles e eu vou fazer vocês soberanos sobre eles. Amém? Amém. O que acontece, o que eu acho engraçado nessa palavra é o seguinte, que Deus dá toda essa profecia para Acás. Só que lá em 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28, não precisa abrir, Deus fala das obras de Acás. Acás, ele foi um cara que ele não seguiu os caminhos de Deus. Ele foi um cara que ele sacrificou os filhos dele a demônio, fez passar pelo fogo. Só que Deus, por amor a um povo, ele deu uma palavra de salvação para um cara que não o servia. Entendeu? Então, se você serve a Deus, se você segue os caminhos deles, não importa se a pessoa que está do teu lado, na tua frente, ela serve ou não serve a Deus. Deus vai te abençoar por amor a ti. Amém? Ó, algumas verdades muito legais que eu achei nesse capítulo, que é no Isaías 3 a 34. Deus ele prepara um encontro Deus prepara um encontro contigo, tá? Por mais que você não esteja
esperando, por mais que você não tenha pedido, Deus ele prepara para você o momento perfeito para falar e agir, ok? No momento de Acaz foi no versículo 3 ao 4, tá? Na tua vida talvez não seja agora, na sua vida talvez seja daqui para frente, só que tem o seguinte, você precisa obedecer como Abraão obedeceu, entendeu? Deus abençoe. Você precisa obedecer da forma que Abraão obedeceu. Abraão ele não questionou a Deus. Abraão ele não murmurou. Abraão ele simplesmente pegou e obedeceu a Deus, certo? Só que a bênção de Deus só se concretizou em Abraão quando ele obedeceu nos detalhes o que Deus tinha pedido, certo? A gente precisa estar atento aos detalhes. Nossa Deus, de novo detalhe. De novo detalhe. Entendeu? Em Isaías 7, do 10 ao 14, Deus dá um sinal. O que é esse sinal? É um sinal que ele está com o povo dele. É um sinal que nada vai destruir o povo dele porque ele ama o povo dele. É um sinal que ele fala: meu povo, sou seu pai, confia em mim. Para de agir da forma que você tem agido. Para de agir da forma que você acha que está certo e começa a agir da forma que eu te ensinei que está certo. Aleluia. Do Isaías 7, do versículo 25, é a profecia que fala que nós seremos soberanos nessa terra. Eu não estou pregando aqui que você vai sair pisando nas pessoinhas que passar na frente, sair xingando pessoinhas no seu trabalho, amém? Eu estou falando aqui que é o seguinte, obedecendo a Deus, seguindo o que Ele falou, a gente vai estar numa proporção que Satanás não vai ter brecha para te derrubar. Nossa, eu lembrei de José agora. Acabamos de ter aula de José. José foi um cara da hora, tá? José não tinha lei no tempo dele e ele seguiu o que Deus tinha falado. Só que ele seguiu o que Deus tinha falado porque o pai dele tinha uma aliança com Deus. E o pai dele ensinou para ele o que era ter aliança com Deus e o que Deus gostava e o que Deus não gostava. Certo? Sabe aquela sensação que você tem de tipo, nossa, essa roupa não tá ficando mais, esse cabelo não tá legal, isso aqui que eu tava vendo já não é mais o que eu penso, sabe? Entende? Isso se chama limpeza do Espírito Santo. Então, conforme você vai caminhando com Ele, Ele vai te limpando, Ele vai te curando, Ele vai te libertando de prisões que às vezes você nem sabia que tinha, entendeu? Mas você estava preso, porque você está a tua vida toda acostumada com isso. Então Deus ele chama a gente para um tempo de liberdade, Ele chama a gente para um tempo que é para a gente viver o que Ele tem para nós, entendeu? Mas não dá para viver o que Deus tem para nós se a gente não obedece Ele no pequenininho. Então se Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, não estou mandando ninguém aqui largar a vida, tá? Estou falando para vocês, obedeçam o que Deus já te passou. Achou que eu ia sair de casa. Amém. O que acontece? Ele está falando, segue o que eu estou te pedindo, porque eu estou te pedindo isso aqui. Só que não tem como eu te botar nisso aqui se você não obedecer isso aqui. Porque se eu te botar nisso aqui, vai tudo por água abaixo, entendeu? Então ele vai formando a gente passo a passo. Hoje a gente obedece dando um passinho, amanhã a gente obedece dando outro passinho, amanhã a gente obedece largando alguma coisa, daqui a pouco a gente obedece caminhando, entendeu? Daqui a pouco a caminhada se torna uma corrida. E aí quando você percebe, você está tão envolvido na presença de Deus, você fala, meu Deus, como eu era idiota, não acredito que eu fazia essas coisas. E aí Deus ele age de uma forma tão sobrenatural na tua vida que ele simplesmente vira algo natural em você. Você não consegue não falar com Deus, você não consegue não ler a Bíblia, você não vai conseguir não ter a presença de Deus em você, entendeu? Não vai ser igual a Sansão, que a presença de Deus saiu dele e ele não percebeu. Vai ser igual Davi, que a presença de Deus saiu dele e ele chorou amargamente, ele ficou sem comer, ele falou, mano, eu preciso da presença de Deus, o que eu vou fazer da minha vida se eu não tiver a presença de Deus? Amém? E para terminar, 2 Crônicas 29, versículo 1. Abra lá comigo, por favor. Lembra que eu te falei que por amor ao povo, Deus ele derramou a palavra? Acharam? Aqui é o filho de Acaz, tá? Olha só a diferença do pai que sacrificou para o demônio para o filho, tá?
Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fazia Davi, o seu pai. Nem atribuiu a Acaz como o pai dele, atribuiu logo Davi. Ele, no primeiro ano do seu reinado, deixa eu ver isso aí, querido. Olha só o que ele fez logo quando ele assumiu o trono. No primeiro ano do seu reinado, no mês de abril, as portas, abril para quem não sabe quando começa o mês lá em Judá, tá? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe o sacerdote e os levitas e ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, sacrificai-vos agora e sacrificai a casa do Senhor. Santificai a casa do Senhor, perdão, do Senhor Deus, os vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos e os tabernáculos do Senhor, e lhes deram as costas. Também fechai as portas do alpendre e apagai as lâmpadas, e não queimais incensos, nem ofertas, nem holocaustos ao santuário, ao Deus de Israel, porque isso veio de grande ira ao Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e assombração, e ao escárnio, com a vós estareis vendo os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram a espada, e os filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres, pois estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o autor da sua ira. Até aqui. O que acontece é o seguinte: Acaz, ele fazia o que Deus mandava? Não. Acaz, ele tinha a presença de Deus? Não. Mas Deus mandou em Acaz uma palavra. Mas já no filho dele, Ezequias, já foi trabalhando. Tanto que atribuiu Ezequias a presença de Davi, nem de Acaz, porque não tinha semelhança de Acaz e Ezequias. Ele se parecia mais com Davi. Talvez se Jesus tivesse nascido, falaria: Ezequias, filho de Jesus, seu pai, possível. Só que acontece o seguinte: logo no primeiro ano, logo quando ele assumiu o trono, ele abriu as portas do Senhor, botou todo mundo em ordem e fechou as portas dos templos de demônios. Entendeu? Então que nessa noite nós possamos deixar de lado o que foi templo de demônio na nossa vida, o que foi idolatria na nossa vida, o que foi consagrado a demônio, entendeu? Não só eu acendi uma vela e tal, mas assim: Senhor, o teu lugar era aqui e eu tirei você do seu lugar e eu coloquei tal coisa, tal pessoa. Amém? Coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos ser parecidos mais com Ezequias, menos com Acaz, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor possa trazer a revelação do que está errado, Pai, do que é a casa da vida deles, o que não é obediência, Pai, em nome de Jesus, na minha vida também, Pai. Traz o teu derramar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar mostrando para que nós possamos nos limpar, porque quem abriu a porta de Deus no altar foi Ezequias, não foi o Senhor que abriu, porque quem fechou foi o povo. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos abrir a porta do nosso coração para o Senhor entrar, que nós possamos te obedecer como Abraão te obedeceu, Pai. Em nome de Jesus, tira a desobediência da nossa vida, tira, meu Pai, toda a idolatria, tudo aquilo que foi colocado altar para demônios, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que não era da tua vontade, que está na nossa vida, o Senhor possa nos mostrar para que nós possamos limpar, Senhor. Em nome de Jesus, traz o teu despertar, traz o teu derramar, Senhor. Em nome de Jesus, vem com a tua presença, invade, meu Pai, cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ele canta e levarás. Oh, Senhor, traz o teu derramar, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
que nós possamos te seguir, que nós possamos ver o Emmanuel, que é Deus conosco, agindo em cada momento da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá intimidade, meu Pai, com a tua palavra, dá intimidade, meu Pai, ao teu Espírito, Senhor. Traz o teu derramar de uma forma sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, que nunca mais nós possamos abrir portas para demônio na nossa vida, nós possamos abrir idolatria na nossa vida, Senhor. Toma o teu lugar na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz o despertar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau, pessoal, que Deus te abençoe, o amor de Deus vai em paz, em nome de Jesus, que a comunhão de... Para de que a comunhão... Ai, Jesus. Então, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja contigo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comunhão no coração,